1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Irmãos, o que nos une? Família? Propósitos? Ideologias? Nosso time? A nossa cor? O nosso patriotismo? Talvez a nossa crença, ou até mesmo a classe social. Sei que muitas amizades nos unem. Valores, a justiça que tanto queremos, tempos difíceis como esse podem nos unir. As nossas idades, os nossos gostos, as circunstâncias em que estamos. Às vezes a dor, a tristeza, mas também a alegria e o amor. O trabalho, até mesmo histórias, paixões. E há quem diga que o que nos une são as nossas diferenças. Mas hoje eu quero lhe apresentar na Bíblia, a única pessoa que pode trazer uma união tão forte, verdadeira e eterna, que nos manterá unidos independente das circunstâncias. Nos versículos anteriores da carta de Pedro, nós podemos observar como a palavra de Deus contribui poderosamente para a nossa santificação. E à luz do que já aprendemos na carta que Pedro escreveu aos eleitos de Deus que estavam dispersos em 5 províncias romanas, nós podemos ver que essa santificação só é possível por causa da regeneração que o nosso Deus fez em nós. E por isso nós nascemos de novo, nos tornamos participantes da família de Cristo e passamos a ser povo de Deus. Então nosso Deus, através de sua palavra, o Evangelho, que é o poder dele para salvar todo aquele que crer nele, nos tornou nova criatura, nos deu uma bela esperança, uma bela herança prometida nos céus. E mesmo em meio a todas as dificuldades que passamos aqui na terra, nós podemos confiar inteiramente nele, sabendo que Cristo tem preparado para nós algo glorioso, uma glória eterna. E todas essas verdades maravilhosas servem de base para que nós possamos obedecer às instruções que os próximos versículos trazem a nós, as instruções que os versículos que acabamos de ler trazem até você hoje. Então, tendo isso em mente, é que nós vamos ganhar forças para seguir retamente a palavra do nosso Deus. O versículo 1 diz: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. E aqui, nesse versículo, nós temos a missão de abandonar algumas atitudes que eram naturais, o nosso modo de viver impiedoso. E a primeira atitude que é trazida a nós para que nós possamos abandonar é a maldade, ou seja, todo tipo de perversidade. Quando Deus criou o mundo, ele disse que era bom. Quando Deus criou o homem, ele disse que era muito bom. Mas até aí
não existia maldade no mundo, não existia perversidade no mundo. Mas quando o pecado entrou, ele perverteu tudo, absolutamente tudo. Assim como uma gota de contaminação que cai num balde de água e contamina toda a água. Quando o pecado entrou no mundo, ele contaminou tudo que existe no mundo. A natureza, o ser humano. E a partir daí a bondade só poderia existir através de algo sobrenatural. Porque nós seres humanos já nascemos com a natureza ruim, uma natureza má. Mas como nós vimos, a bênção que Deus nos dá, pela misericórdia dele, em nos regenerar e nos tirar da escravidão do pecado, sobrenaturalmente nós ganhamos o poder de fazer o bem. E aí nós não temos ainda o poder de não pecar. Esse só ganharemos no céu. Mas nós temos o poder de fazer o bem. Mas nós sabemos que também nós temos a cruel capacidade de fazer o mal. A capacidade de pecar. E para isso nós somos muitos criativos. Nós fazemos o mal ao nosso Deus, fazemos o mal à nossa família, fazemos o mal ao nosso próximo, aos nossos irmãos em Cristo. E em todas as formas que nós usamos de fazer o mal, mentindo, traindo, omitindo ajuda, sendo irreverente nos cultos, sendo desrespeitosos, sendo indiferentes às necessidades dos nossos irmãos, nós sempre estamos pecando. E pecar é a melhor forma de fazer o mal, talvez a única forma, é pecando. Portanto, nós temos que fugir de toda maldade, fugir de toda perversidão, fugir do pecado. A próxima atitude que devemos fugir é a hipocrisia. A hipocrisia é própria de quem faz o mal e quer parecer bom. De quem quer omitir a sua maldade a fim de que as pessoas lhe vejam e lhe parabenizem. Ah, muito bem, você é uma pessoa muito piedosa. Você é uma pessoa muito humilde. Só que você sabe que o seu coração está transbordando de um orgulho pecaminoso. E quanto mais nós conhecemos as pessoas, mais a hipocrisia se torna inútil para cobrir os erros dessas pessoas, para cobrir a maldade dessas pessoas. E aí sabe quem lhe conhece bem? Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus irmãos, que vê tudo que você faz em casa e depois vai ver o que você faz na frente dos outros. Seus amigos também. Mas será que essas são realmente as pessoas que mais lhe conhecem? Nós sabemos que é Deus. É Deus que nos conhece. E diante de Deus, toda a sua hipocrisia se torna inútil para cobrir os seus pecados, para cobrir os seus erros, mas se torna muito útil para trazer castigo e condenação sobre você. Portanto, você precisa abandonar urgentemente a hipocrisia. Eu diria que a pessoa que talvez seja mais tentada a ser hipócrita é aquela que prega a palavra de Deus. Pois é um homem ou uma mulher que está ensinando, exortando os irmãos a viverem de uma forma que agrada a Deus. Mas será que ele vive dessa forma? Será que em seu viver ele preza realmente pelo padrão bíblico de viver? Bem, talvez esse seja o tipo de pessoa que seja mais tentado a ser hipócrita, porque é preciso que exorte, mas nem sempre é capaz de viver da forma que exorta. Mas a verdade é que não são só estes que caem na hipocrisia. Todo cristão é chamado a ser um representante de Cristo. É chamado a viver do modo digno da vocação em que foi chamado. E muitas vezes nós caímos na impiedade. Nós caímos na negligência com a palavra de Deus. Nós caímos na falta de amor para com o próximo. Nós caímos em algo que não nos deixa aprofundar nosso relacionamento com Deus. Caímos na infidelidade financeira para com o nosso Deus. Mas nós continuando querendo passar a imagem para as pessoas que nós somos alguém piedoso, que nós somos cristãos bons e firmes e fiéis a Deus. E as pessoas passam a admirar e aplaudir as nossas boas obras. Meus irmãos, fujam da hipocrisia. Assuma hoje diante de Deus o seu pecado. Se necessário for, assuma publicamente. Busque
disciplina, busque ajuda. E essa correção vai lhe ajudar a não ser mais hipócrita e a fugir tanto da maldade quanto da hipocrisia. Inveja. E o mundo está bem familiarizado com essa ideia dos invejosos, e aí criam adesivos contra o olho gordo, criam ditados contra o mal olhado e coisas do tipo. Mas essa não deve ser uma ideia que está presente na vida do crente. A inveja é precisamente uma ingratidão que você tem a Deus, pelo que Deus tem feito ao seu próximo, pelas virtudes que Deus presenteou aos seus irmãos, pelos bens que Deus presenteou àqueles que estão próximos de você. E você almeja ter aquelas virtudes, você queria ter aqueles bens, mas ao invés de você agradecer a Deus porque Ele deu ao seu irmão, e até pedir para você também, você olha de forma invejosa, apenas querendo ter melhor ou mais ou igual àquela pessoa. E aí nós devemos fugir disso. Isso é fruto de uma ingratidão a Deus, pelo que Deus fez com os seus filhos. E aqui no seminário, todo ano, é eleito o melhor aluno que vai se formar. E nessa eleição, esse aluno é parabenizado, ganha um prêmio e tudo mais. E aí os outros alunos que não ganham, ele tem duas reações a serem feitas. A primeira é ser grato pelo que Deus fez àquele aluno que foi eleito o melhor aluno. Ser grato pelas virtudes que Deus deu a ele e certamente pelo esforço que ele teve durante o seu tempo de estudo aqui. E a segunda opção é ser invejoso. Não ser grato a Deus, mas Senhor, por que eu fiz isso e aquilo e não ganhei? Então nós temos que fugir da inveja. E essa inveja, Provérbios 14:30 chama de uma podridão dos ossos. E aqui Pedro nos chama a sermos santos, já que nós fomos regenerados, e a fugir de todo tipo de inveja. Maledicência. Então nós estamos vivendo uma época que talvez seja muito fácil de praticar esse pecado. A situação é ruim, os planos estão sendo adiados, as finanças estão sendo apertadas, os encontros estão sendo adiados, quem queria casar talvez não pode mais casar no momento, até o nosso culto público está sendo prejudicado. E aí você precisa ficar basicamente trancado com um monte de pecador. São sua família? São. Você os ama e eles também lhe amam, mas são pecadores que vão atingir você, que vão fazer o mal contra você, vão pecar contra você. E aí você vai ver mais amplamente toda a perversidão da sua família. Os erros que eles cometiam com várias pessoas agora estão cometendo apenas com você. E você pode ser alguém que exerce a maledicência na sua vida agora muito mais. Já outros que não têm uma família grande ou não têm uma família podem ser maledicentes porque acham que a família é uma bênção. E claro que a família é uma bênção e se sentem só. E aí vão reclamar com Deus. Mas Pedro estava escrevendo para uma situação que era parecida com a nossa, uma situação de problemas, uma situação de sofrimento. E aí, nesse tipo de situação, fica muito mais fácil infamar o nosso Deus. Fica muito mais fácil reclamar do que Deus tem feito conosco. Ser maledicente. Então, como nós podemos fugir da maldade, hipocrisia, inveja e maledicência? Os próximos versículos eles vão nos trazer uma atitude a ser buscada. E quando nós conseguimos atingir esse alvo, então fica muito mais fácil fugir desses pecados. Então vamos para o versículo 2 e 3. E vamos ler e encontrar que atitude nós devemos buscar que nos ajudarão a vencer, a fugir desses pecados. Versículos 2 e 3 diz: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. E aí, no verso 2, nós temos uma atitude a ser buscada e também a consequência dessa atitude. Desejar o genuíno leite espiritual. Essa é a atitude que nós devemos buscar.
E aí os bebezinhos amam o seu leitinho. E o choro é uma evidência de que, desde pequenininhos, eles já demonstram um ardente desejo pelo seu alimento. E eles certamente não sabem que aquele leite suprirá suas necessidades presentes e futuras, pois aquilo vai ajudar eles a crescerem bem, vai ajudar eles a crescerem mais resistentes aos vírus e às doenças e mais fortes. Só que certamente aqueles bebês não sabem de todos esses benefícios, mas mesmo assim eles continuam desejando aquele alimento deles. E aí, da mesma forma, o autor da carta nos convoca a termos esse ardente desejo pelo nosso leite espiritual, a palavra de Deus. Da mesma forma que as crianças têm um ardente desejo pelo seu leite materno. Mas além disso, ele também nos faz conhecer os benefícios que nós teremos por esse desejo, por esse leite espiritual. Então, é algo que nos trará mais entendimento, algo que enriquecerá a nossa sabedoria, nos ajudará a fugir dos pecados. E esse desejo deve ser tão grande, a ponto de nós sermos capazes de dizer como o salmista: quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. Então a palavra de Deus, ela precisa ser desejada por amor à vida. Deve ser apropriada pelo ouvir e ruminada pelo entendimento e assimilada pela fé, como Tertuliano dizia. E aí nós temos o resultado, que é o crescimento para a salvação. Ganhar crescimento para a salvação. Esse é o resultado de beber o leite espiritual. Quando nos alimentamos da poderosa palavra de Deus, nós ficamos mais resistentes ao vírus do pecado. E aí certamente você já viu alguma comparação entre o vírus que estamos enfrentando nessa pandemia e o pecado. E certamente você já recebeu orientações de se alimentar bem, comer alimentos saudáveis e que isso lhe deixará mais resistente para adquirir o vírus. E caso você tenha o vírus, ficará muito mais fácil de você ser curado. E assim também é aquele que se alimenta da palavra de Deus. Você está se fortalecendo espiritualmente contra o vírus do pecado. E quando as tentações vierem até você, você estará forte o suficiente para, na dependência de Deus, resistir a essas tentações e se humilhar diante de Deus. E mesmo que você caia, o Espírito Santo vai usar esses nutrientes que você adquiriu enquanto lia, meditava, memorizava e praticava a palavra de Deus. O Espírito Santo irá usar esses nutrientes presentes em você para te ajudar a levantar. E aí, a frase do versículo 3 indica que os irmãos a quem Pedro estava escrevendo, eles já tinham experimentado a bondade de Deus sobre a vida deles. E aí, certamente, se eu pedisse vocês para indicarem toda a bondade de Deus em sua vida, vocês passariam horas falando e falando e falando, porque Deus tem sido bondoso conosco desde sempre. E é importante lembrar que a maior bondade de Deus para conosco é a salvação. Mas mesmo assim, Ele continua sendo bom. Ele é bom além do necessário. E por isso nós devemos ser gratos a Deus, porque o nosso Senhor é bondoso conosco, que nós devemos adorá-lo. Adorá-lo chegando-se a Ele. É o que o versículo 4 diz. Chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E aí, do versículos 4 a 8, nós vamos ter aqui a imagem que Pedro traz de Cristo como uma pedra angular. E aí, no versículo 4, ele mostra como Cristo foi rejeitado pelos homens, mas continua sendo precioso ao Pai. Então, no início dessa carta, Pedro já se referiu a Jesus como sendo esperança viva. E agora ele se refere a Jesus como sendo pedra viva. E aqui a ideia não é que Jesus fosse realmente uma pedra ou identificar Jesus com uma pedra, mas era de identificar Jesus com as funções ou qualidades dessa pedra. Uma rocha segura, algo que nós podemos confiar, algo que nós podemos nos sentir
seguros, é algo digno de confiança. E aí não era uma pedra qualquer, mas era uma pedra usada para as construções. E aí nos versículos seguintes nós veremos que é comparado à função principal que a pedra exercia para a construção, uma pedra angular. E não para por aí. Mesmo que nós comparássemos essa pedra com todas as pedras preciosas que existem no mundo, Jesus ainda estaria acima de todas, pois é uma pedra viva, não é uma pedra como qualquer outra. Isso nos faz lembrar da ressurreição de Cristo, que é tão importante para nós, e sem ela nossa fé seria inútil, seria em vão, seria sem sentido, seria loucura verdadeira. Mas Cristo ressuscitou. Cristo era valioso. Cristo é algo em que nós podemos ter segurança, alguém em que nós podemos ter segurança. Mas o povo rejeitou, foi rejeitado pelos homens. Enquanto eles viam toda essa preciosidade, não conseguiam enxergar o valor de Cristo. Alguns tentavam olhar para ele apenas para se aproveitar dos milagres que ele fazia. Alguns tinham apenas um interesse físico, mas não conseguiam ver os sinais de que ele era realmente o Messias. E aí, ele foi considerado inferior a ladrões, inferior a bandidos. Quando ele ia ser crucificado, gritaram que crucifica Jesus, mas deixa o ladrão ir embora. Ele foi considerado inferior, foi rejeitado pelos homens. Mas como Deus nos elegeu para a salvação, Deus também elegeu o Filho dele para nos salvar, para ser o nosso Salvador, para ser uma peça tão importante na história da humanidade, onde rejeitá-lo ou aceitá-lo mudaria tudo. E aí nós também somos comparados como pedras vivas. Versículo 5 diz: também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E aqui nesse versículo, Pedro, ele também nos compara como pedras e nos mostra o nosso propósito, a nossa função. E aí, irmãos, eu sei que a saudade de congregar está grande. E muitos dizem: eu quero ir para a casa do Senhor. Infelizmente, alguns não entendem bem esse termo, casa do Senhor. Talvez estão entendendo que o prédio, aquele negócio que tem tijolo e cimento e tem as salinhas e tudo, seja a casa do Senhor. Mas nós sabemos que esse é um entendimento errado. Nós somos a casa do Senhor, a igreja de Cristo. E talvez algumas pessoas estão dizendo que querem ir para a casa do Senhor, mas entendendo que querem ir para onde a igreja local se reúne, onde Deus habita nessa igreja. E aí sim, nós poderemos ter um entendimento correto do que é a casa do Senhor, que não é algo físico. A ideia que o Novo Testamento traz é que Deus habita em nós. Nós somos a casa espiritual de Deus. Antigamente sim, Deus habitava no templo e as pessoas tinham que ir até lá para adorá-lo, para fazer sacrifícios a Ele. Mas hoje nós temos o privilégio de adorar aonde estivermos. Temos o privilégio de sermos a casa espiritual do nosso Deus. E por isso nós devemos nos manter em santidade, porque nós temos alguém habitando em nós, o nosso precioso e santo Deus. E esse nosso Senhor foi comparado com pedras vivas. Nós também somos comparados a pedras que vivem. E nós somos casa espiritual do nosso Deus. E se antigamente os sacerdotes ofereciam sacrifícios a Deus pelo povo, pela nação, hoje nós somos o sacrifício. Nós somos um sacrifício vivo a Deus. E o propósito de Cristo como pedra era salvar os que crescem nele e condenar os que rejeitassem a ele. E assim ele glorificaria o Pai, tanto na adoração de seus filhos, como na condenação dos rebeldes. Já o nosso propósito como pedras vivas é, como o versículo diz, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então nunca esqueça, esse é o propósito da sua vida. E você só pode atingir esse propósito por meio de Jesus Cristo. Somente tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida.
De nenhuma outra forma você pode atingir esse propósito que Deus dá para você. E sim, muitas vezes nós podemos pensar: para que eu fui criado? Qual o propósito da minha vida? Então esse versículo vai te ajudar a mostrar que o seu propósito é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E nós podemos nos achegar a Cristo a qualquer momento, se entregar a Ele em adoração, pois nós somos separados por Deus. E idealmente todas as nossas obras deveriam ser agradáveis a Deus. Então, pense em sua vida e no quanto você tem produzido obras agradáveis a Deus. Quantas oportunidades você tinha até pouco tempo de proclamar o Evangelho de Cristo a pessoas que você nem conhecia, a pessoas que você conhecia, amigos, familiares e tudo mais. E pense em todas as oportunidades que você tem hoje de falar do Evangelho de Cristo para a sua família que é descrente. Você pode falar para essas pessoas diretamente. Você pode falar também através do seu viver, mostrar o poder do Evangelho em sua vida e como ele lhe transformou. E também pense em quantos irmãos em Cristo você tem na sua família. E você tem a oportunidade de chamar eles a fazerem um devocional, a refletirem no quão Deus tem sido bom com vocês e a glorificar a Deus em suas conversas. Então nós temos várias oportunidades e devemos aproveitar todas essas oportunidades. E aqui eu quero trazer uma dica para você, para que seja mais fácil, que você possa oferecer um sacrifício espiritual agradável a Deus. Produza devocionais. Certamente você já ouviu ou leu algum devocional, presente diário, ou então pão diário, já ouviu áudios devocionais, já assistiu lives e vídeos de pregações e foi muito edificado com isso, graças a Deus. Mas você já experimentou fazer o seu próprio devocional? Pegue sua Bíblia, seu caderno, uma caneta ou lápis, e então leia a Bíblia, anote o que você aprendeu, anote o que você viu ali de novo, que nunca tinha visto, anote suas dúvidas, e então ore a Deus pedindo para que Deus ilumine, para que você possa entender melhor a palavra dele. E leia novamente, pergunte as suas dúvidas ao texto e espere que ele responda. E então você vai poder ter anotado várias coisas que você tem aprendido. Você vai ter feito o seu devocional. Se você quer se aprofundar mais, compre um livro na internet, procure na internet aí algum comentário sobre aquele texto bíblico que você está lendo. Procure outra ferramenta de se aprofundar naquele texto. Então você vai poder aprender muito mais e vai ter feito o seu próprio devocional. Você pode compartilhar com seus amigos se quiser, ou então ficar para você mesmo. Mas acredite que é algo muito gratificante. E o tempo que você estaria sendo hipócrita, sendo falso, enganoso, maledicente, o tempo que você gastaria com pecados, você vai gastar se consagrando a Deus. Você vai gastar oferecendo um sacrifício espiritual agradável a Deus. E isso vai lhe deixar muito mais atento contra as tentações e vai fazer com que você seja muito mais grato a Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus e meditamos nela a ponto de anotar o que aprendemos e refletir, então nós percebemos o quão Deus é bondoso conosco. E aí, a partir dos próximos versículos, vamos ler aqui. Diz: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas aos descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram ensinados. Nesse texto, nesses versículos, o autor mostra de onde ele tirou, mostra a base de onde ele tirou a comparação de Cristo como pedra. Então ele vai citar as escrituras da época, o Antigo Testamento. E ele mostra como essa pedra é tropeço ou preciosidade.
de acordo com sua rejeição ou a aceitação dela. E o fato aí da profecia de Isaías, que Pedro cita, afirmar que Jesus seria a pedra angular, a pedra fundamental, poderia ser a primeira pedra a ser colocada ou a última. Então indica o início de uma nova obra, algo que substituiria o templo e a relação de adoração que se tinha com ele. Se antes era preciso ir a determinado lugar e fazer determinado sacrifício em adoração direta a Deus, agora os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. E aí, não importava o quão longe estivesse de sua pátria, como os leitores da carta que Pedro escreveu, não importasse o sofrimento que eles estivessem passando, era possível adorar a Deus de forma verdadeira e agradável a Ele. Era o início de uma nova aliança. Então, irmãos, graças ao nosso Deus, nós temos livre acesso a Ele. Nós podemos falar com Ele. Nós podemos nos conectar com Ele diariamente. E aí, quando adoramos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza de que não é em vão. Por isso, nós nunca seremos envergonhados. Por mais que as pessoas digam, você é crente? Vixe, crente? Como é que pode, rapaz? Ou que outras pessoas usem o nome de crente, de evangélico, para fazer o que é errado e esse nome se torne conhecido como algo que não tem valor. Para ser crente igual a você, eu não quero. Para ser crente igual a fulaninho, eu nem quero. E quando as pessoas olham para você e sabem que você é crente, já imagina o tipo de crente que é hipócrita, que é errado. Mas saiba que não é vergonha considerar Cristo precioso. É, na verdade, um privilégio nosso, que fomos escolhidos e eleitos por Deus e regenerados por Ele. O mundo não entende, o mundo rejeita, mas nós recebemos a graça especial de crer em Cristo. E para concluir, versículos 9 e 10 dizem: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E nesses versículos a igreja é posta em paralelo com o que Deus fez a Israel. Mas Deus não colocou Israel de lado, Ele não esqueceu de Israel, Ele vai cumprir as suas promessas que fez a Israel. Mas agora, o que Israel era para Deus e para o mundo, a igreja é para Deus e para o mundo. A igreja é povo de Deus. A igreja deve ser aquela que proclama as virtudes de Deus ao mundo. E por isso nós somos a fonte da evangelização. A nossa missão é essa. Nós devemos gastar todas as nossas forças. Devemos empenhar todo o que temos, toda a nossa energia para cumprir esse alvo, essa missão que Deus nos deu, de proclamar as virtudes de Deus, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E assim como um atleta deseja chegar às Olimpíadas e vencer, nós também devemos desejar cumprir essa missão que foi dada a nós. Nós somos uma raça que é eleita, separada para o Senhor, distintos de todo o resto da humanidade. Nós não apenas recebemos uma graça comum, nós recebemos uma graça especial. Nós temos um relacionamento íntimo com o Deus Criador dos céus e da terra. Nós temos um relacionamento pessoal com Deus. E por isso nós devemos promover o Evangelho. Nós devemos ser um anúncio vivo do que Deus tem feito na humanidade, no universo e na nossa vida. E do que Deus tem feito, que está registrado na palavra dele. Essa é a nossa missão. Isso é o que nos une. O Evangelho, a palavra de Deus, o poder de Deus para salvar aquele que crê nele. Então, meu irmão, você foi eleito para ser um sacrifício agradável a Deus.
Você foi eleito para proclamar as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que deve nos unir. O nosso Senhor Jesus Cristo.